Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Trago a vocês os melhores relatos do Reddit. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que acharam e se dariam alguma outra opinião sobre o caso. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Bora para os relatos. Eu sou a má por querer arruinar o marido da minha mãe. Meus pais me tiveram muito jovem, eles realmente não se conheciam quando me tiveram. Todos falam que minha mãe sofreu muito nessa relação, então quando eu era bem pequena eles resolveram se separar. Bloqueei grande parte da minha infância por isso, não me lembro de muitas coisas, mas o que me lembro é que minha mãe nunca esteve muito presente nela. Um dia depois de sair do balé, ela me apresentou seu amigo. Imediatamente eu não gostei dele, pois não era confiável. O tempo foi passando e eles viraram namorados. Ele fingia que só se dava bem comigo quando minha mãe ou outra pessoa estava presente, mas eu sempre soube que ele não gostava de mim. Meu relacionamento com meu pai nunca foi bom ou próximo, mas ele nunca falhou comigo com a pensão alimentícia. Um dia minha avó paterna levou eu e minha mãe para comer e passar um dia com ela. Ficamos muito tempo com ela, então minha mãe esqueceu que ela havia combinado de sair com um namorado, o que o incomodou e quando se encontraram começaram a brigar. Ele disse a ela que havia se atrasado porque estava com a velhinha. Era isso que me incomodava e aí ela disse que era tudo culpa do idiota que criou a filha dela sabendo claramente que o homem que tinha me criado tinha sido meu avô. Eu disse a eles que estava muito zangada e que ia contar como minha mãe havia chamado meus avós. Eles ameaçaram me castigar se eu contasse, mas mesmo assim corri para minha avó materna e contei tudo a ela. Minha família nunca gostou dele, mas nunca o trataram mal só porque amavam muito minha mãe e não queriam machucá-la. Tudo piora quando eles decidem se casar e minha mãe decide que eu deveria ir morar com eles. Nunca me senti confortável morando com eles, mas minha mãe teve uma filha com ele e queria que ela crescesse com a irmã. Passam-se os 4 anos e meu pai morreu, então tiraram minha pensão e agora minha mãe tem que assumir a responsabilidade financeira por mim e isso nunca pareceu ao marido dela. Ele nunca ajudou financeiramente minha mãe e até se endividou. Tudo começou com pequenas ações judiciais, porque eu gastava muito comigo mesma, então resolveram me colocar em uma escola do governo e começaram a diminuir minhas despesas em todos os sentidos. Minha avó paterna comprou uma moto para mim e eles usavam. Minha mãe nunca quis me dar aula e eu tinha que ir para a escola de transporte público enquanto eles iam pro trabalho e para todo lugar de moto. Tudo piora com a pandemia. Chegou um ponto que o marido da minha mãe a convenceu que ela gastaria mais com comida se eu comesse. Então eu não podia mais comer o que tinha em casa. Uma amiga e a mãe dela traziam comida para minha casa, o que os irritavam mais já que eu estava fazendo eles parecerem ruins então ele decidiu que eu também bebia muita água, e me proibiram de beber água. Evidentemente eu não ia aguentar muito naquelas condições, então minha amiga me convidou para ficar na casa dela nem que seja por uma noite para que eu pudesse comer e descansar em paz por um momento. Quando eu disse à minha mãe que eu ia ficar com minha amiga, o marido dela ficou bravo e começou a dar ideias para ela. Aí ela começou a gritar comigo, que eu me comportei muito mal e que fui grosseira. Eu finalmente explodi e disse a ela que não aguentava mais ficar assim e que a maneira como eles me tratavam doía muito, então ela me disse para sair de casa e nunca mais voltar. Eu ainda não sabia dirigir minha moto mas mesmo assim peguei e fui para a casa de uma amiga, onde fiquei 2 dias até que minha avó materna foi me buscar. Ela me acompanhou nas minhas coisas, minha mãe nem se incomodou por eu sair, peguei minhas coisas e fui embora. Ela se irritou com minha avó por me deixar morar com ela. 1 ano se passou e minha mãe finalmente se desculpou conosco, e nos disse que nos queria fazer parte da vida dela e da vida da minha irmã e pensar que ela me pediu muitas vezes para voltar a viver com eles, sempre recusei. Apesar de tudo isso ter acontecido e ela nos pedir perdão, os processos com o marido não terminaram. Os dois trabalham em uma escola mas ele não tem os estudos necessários para ser professor. A família do meu pai tem influência na instituição governamental que cuida da educação aqui na minha cidade e o que realmente me chateou foi que alguns dias atrás, percebi que diz que minha mãe e esse cara estão contando sua versão distorcida dessa história, fazendo-me ficar mal com seus colegas professores. Quando eles sabem que eu estou organizando tudo para ser professora, então se eles querem me dar uma má reputação nessa área, por que não devo pedir ajuda ao meu avô para acabar com a carreira do marido da minha mãe e não permitir que ele volte para ensinar? Minha moral me impede porque sei que é algo que ele ama e que machucaria minha mãe, mas já me machucaram muito e não pararam para pensar em como me sinto. Comentários retirados do post. Há momentos na vida em que é preciso tomar decisões egoístas.
Não tem sido assim? Existem muitas crianças em condições de maus tratos por parte de seus pais ou padrastos. Não se pode confiar no karma ou no destino para certas pessoas receberem um castigo, só se pode confiar na mão de um. Se você estabelecer limites para suas más ações, será uma indicação para que continuem fazendo isso até o dia em que morrerem. Se eu fosse você, reuniria evidências para registrar uma queixa contra eles por maus tratos ou pior se você fosse um por enquanto, termine os estudos com calma e quando vir o que for conveniente, experimente aquela coisa de sabotar o lixo do padrasto. Eu sinceramente acredito que não vale a pena investir tempo e energia neles que mostraram que são uma pessoa de merda e acredito que eles nunca vão mudar ou aprender, apesar das lições que você tenta ensiná-los. Recomendo que invista esse tempo e energia em você, na sua carreira e conte a sua versão da história, afinal todas as histórias têm suas versões. Não se preocupe com sua reputação falada, pois no final você mostrará o tipo de pessoa que você é. A questão é, que tipo de pessoa você quer ser? Você pode desempenhar vários papéis, o da vítima, meus pais fizeram isso comigo e é por isso que eu faço isso, o da pessoa rancorosa que fica presa no mesmo sentimento, ou da pessoa que não desiste qualquer coisa e sai na frente apesar de qualquer tempestade. Dei um soco no amor da minha vida e não sei o que eu faço. Eu, o homem, 32 anos, tenho um relacionamento com ela, uma mulher, 29 anos, há uns 4 anos. Relacionamento entre aspas, pois nunca namoramos. Conheço a família dela, ela conhece a minha. E nesse período tiveram encontros e desencontros nossos. Nós dois nos chamamos de amor, falamos eu te amo um para o outro. Nosso jeitinho é mais do que perfeito juntos e nossa química é única e maravilhosa. Como eu falo para ela, quando estamos juntos somos leves. Ela está se mudando em definitivo para outro país e resolvendo as questões de visto e trabalho. Ano passado eu a pedi em namoro e ela não aceitou pois sente que precisa fazer esse processo sozinha de ir para outro país. Porém várias vezes falava que sabia que eu iria visitá-la, me mandava promoção de passagens para eu já comprar. Um tempo depois disso ficamos sem nos falar por uns 4 meses e acabamos voltando a nos falar no começo desse ano, a nos ver e nos amar. Eu tenho ciúmes dela e ela tem ciúmes de mim, porém nesse meio tempo nunca fomos exclusivos um do outro. Como eu comentei com ela, se ela fosse sair com alguém, eu não ia querer saber, que ela falasse que estava com a irmã ou algum amigo. Após uma crise de ciúmes esse ano, falei então que era para ficarmos só um com o outro. Sem mais ninguém, e isso pelo telefone de madrugada. Que eu queria frequentar mais a casa dela aos finais de semana, ir com ela para a igreja, para a academia com ela e blá blá blá. Nunca mais tocamos no assunto e tivemos vários momentos e oportunidades para isso. Uns 3 meses depois ela perguntou se eu ainda falava e via a minha ex, pois eu ainda a seguia no Instagram. Falei que conversei com ela 3 vezes pelo telefone, uma quando ela achou que ia ser mandada embora do trabalho, outra na Páscoa que ela me desejou Feliz Páscoa e a terceira quando a irmã descobriu que estava com câncer e ela me ligou. Essa minha ficante/amor, ficou enciumada e disse que eu tinha feito ela perder a confiança em mim, e que não ia conseguir mais levar isso em diante. Falei que ela tem só alguns meses aqui no Brasil e que eu queria aproveitar ao máximo ao lado dela, sendo que eu já até propus de largar tudo aqui e ir com ela para fora. Depois de muita conversa ela falou vamos ficar umas 2 semanas sem nos falar, para ficarmos mais calmos e a gente conversa de novo e vê. Ficamos naquele momento bem, nos abraçando, ela triste por eu estar triste e chorando. Na hora de ir embora vi que ela tinha uma anotação na mão e perguntei o que era, ela precisava comprar hortelã no mercado. Falei que queria passar mais tempo com ela e fomos ao mercado. Ela me abraçando na fila do caixa, que não era para eu ficar com aquela carinha de choro, que ela não gostava de me ver assim. Perguntei se ela queria comer algo e fomos numa hamburgueria. No caminho a pé ela me deu chute com a perna dobrada, temos essas brincadeiras de apertar, morder, dar esse chute, mais cedo que ela tinha falado que ela devia ser uma merda eu dei um peteleco na testa dela. Na hambúrguer eu sentei ao lado dela e dei um abraço e nisso percebi que não era mais para fazer isso e dei um soco nela, na direção dela enquanto falei droga, não posso mais ficar te abraçando assim. Ela é forte, eu sou forte juro pela minha sanidade mental que aquilo não foi forte. Foi apenas um movimento com a frase droga não posso mais fazer isso. Ela falou você viu que me deu um soco? Achei que estava brincando e até falei sim quer que eu de outro no outro lado? Porém a fisionomia dela mudou por completo e ela ficou puta, a cara fechada.
Quis conversar com ela e ela não quis. Falei que aquilo tinha sido uma brincadeira nossa e ela falou um foda-se e pediu para eu deixá-la na casa dela. Perguntei se ela queria jogar a bebida dela na minha cara como forma de tentar compensar o que eu tinha feito e ela disse que não desperdiçaria a bebida dela comigo. Perguntei se estava doendo ou a tinha machucado e ela falou que por dentro sim. Na volta para minha casa escrevi um textão para ela pedindo desculpas, que nunca foi a intenção de machucá-la, que ela me conhecia e sabia quem eu era e que passamos por momentos muito piores e nunca fiz uma que pudesse machucá-la, feri-la ou magoá-la e não teria por que fazer isso agora já que estávamos bem na medida do possível. Falei também que se ela quisesse fazer um boletim de ocorrência por agressão eu confessaria e assumiria o que eu fiz, de tão culpado que eu fiquei me sentindo por isso. Ela respondeu que não ia fazer nada e que era para eu deixá-la quieta. Isso tem quase 2 meses e nunca mais nos falamos. Até uns dias atrás ela me seguia ainda no Instagram, porém deixou de me seguir e me removeu de seus seguidores. No Facebook e TikTok ainda somos amigos. Eu nunca faria algo para machucá-la ou qualquer coisa. Em tudo que eu posso eu a apoio e estou ao lado dela. Minha psicóloga disse que para ser uma agressão tem que ter um contexto violento e isso não foi uma agressão nunca. E não sei o que fazer, como abordar isso com ela, como tentar resolver. Estou respeitando esse me deixa quieta por favor, porém não tem um dia que não pense nisso, que eu não me culpe por isso, que eu tento achar explicações e respostas. Comentários retirados do post. Irmão, acho que brincadeira de soco nunca é brincadeira, detesto porque pode dar esse tipo de merda. Mas indo além disso, tive uma experiência de relacionamento muito parecida com a sua. Eu amava aquela mulher de todas as maneiras possíveis. Ficamos de rolo por uns 3 anos, até que eu resolvi que tinha dado pra mim, e acredite, a vida melhorou 200%. Eu nunca superei ela por completo, veja bem, acho que se voltássemos a ter contato aquele turbilhão de sentimentos voltaria na hora. Então, meu conselho pra você é, e deixe pra lá. Dói no começo, é insuportável, mas depois de um tempo sua vida vai ser outra. Cara, quanta besteira eu vi no mesmo post. Primeiro que brincadeira de lutinha nunca deu certo, você tem o dobro, às vezes o quádruplo da força física dela, esse tipo de brincadeira uma hora ofende. Segundo que no mesmo post você colocou tantos red flags e entraves que tanto você demonstrou e sinaliza que não está pronto para um relacionamento, quanto ela demonstrou também. Jogar bebida na sua cara? O que isso adiantaria? Nada. Você se tornou dependente emocional demais ela a ponto de se humilhar e até mesmo estragar sua vida em prol da dela, deu pra perceber isso em diversas das suas alegações. E aí pessoal? O que acharam dos relatos? Obrigado por terem assistido, não se esqueçam do like e comentar o que vocês fariam nesta situação.